Olá, caro telespectador, e seja muito bem-vindo. Lucas aqui para te fazer uma pergunta. Como foi que você definiu suas prioridades? Será que você definiu da melhor maneira possível? Quando você já tem por certo tudo aquilo que precisa ser construído, realmente pode ser um tanto difícil de você definir exatamente quais são as prioridades e o que você precisa entregar primeiro. Principalmente quando você é um desenvolvedor solo, um desenvolvedor freelancer, um full stack, e você precisa tomar essas decisões daquilo que você precisa desenvolver antes. Eu estou falando aqui do processo onde você já tem quase tudo definido. Você já tem os requisitos definidos, as regras de negócio, protótipo do sistema que você vai fazer, você já tem alguma documentação, já tem a ideia e já entendeu qual que é o objetivo daquilo que você vai desenvolver e você está pronto para começar realmente a botar a mão na massa, a começar a fazer e construir o sistema. É nesse período em que esse problema pode acontecer, de você definir erroneamente, talvez, as prioridades daquilo que você precisa desenvolver. Mas não só antes de começar a desenvolver, como também durante o desenvolvimento, você pode encontrar esse tipo de dificuldade, de ter que definir prioridades. Até porque quando você está desenvolvendo, durante o processo de construção, podem surgir outros requisitos, outras coisas que você precisa implementar, podem surgir alguns tipos de problemas que impeçam seu desenvolvimento e você tem que trocar a ordem das coisas que você está fazendo. Enfim, é algo que acontece nesse processo, nesse período. Antes de você começar a desenvolver, logo antes, e durante o processo de desenvolvimento, que você precisa tomar esse tipo de decisão, de definir corretamente qual prioridade tomar para aquilo que você vai desenvolver. Essa definição de prioridades, ela pode depender de vários fatores, tanto como, por exemplo, um cliente, ele dizendo aquilo que ele quer que você entregue primeiro, como a própria questão da arquitetura, do formato do que você vai desenvolver, a depender, por exemplo, se é um projeto que tem uma parte de interface, um projeto que não tem, isso pode impactar também nas prioridades, mas geralmente essa decisão de o que vai ser entregue primeiro, o que vai ser desenvolvido primeiro, na maioria das vezes, vamos dizer assim, vai ser uma decisão sua. Você que vai ter que determinar aquilo que você vai desenvolver primeiro, aquilo que você vai entregar primeiro, por onde você vai começar o desenvolvimento desse sistema, desse software. Então, é sua responsabilidade, na maioria das vezes, de decidir corretamente como entregar da melhor forma possível e como respeitar e obedecer essas responsabilidades, esses requisitos da melhor forma possível. E eu vou dizer aqui 3 formas que você pode utilizar para determinar melhor as prioridades e a importância das coisas de como você vai desenvolver. Mas antes, vamos colocar um exemplo de um sistema para a gente conseguir ilustrar bem e embasar como que nós vamos fazer essas prioridades para que isso se torne algo um pouco mais didático. A aplicação de exemplo vai ser mais ou menos assim. Imagina que o seu cliente é um cabeleireiro famoso da sua região, da sua cidade, enfim, e ele decidiu que ele quer um sistema e contratou você para fazer esse sistema. O que é o sistema que ele quer? Ele quer algo que cause um maior engajamento entre os clientes dele, tenha algum tipo de comunidade, alguma forma de envolver melhor os clientes e até mesmo organizar a agenda. Então o que ele quer assim, é algo onde os clientes dele vão poder acessar uma plataforma web, onde os clientes dele acessam, fazem um registro e lá eles têm acesso a diversas funcionalidades, certo? Funcionalidades, requisitos, aquilo que você vai ter que desenvolver. Funcionalidades tais como, ele vai poder lá nesse sistema agendar o horário dele, que ele quer cortar cabelo, ele vai poder ver um portfólio de cortes que existem lá dentro, que o cabeleireiro faz, que ele é capaz, que ele entrega. Ele vai poder ver também preços, vai poder até ter uma ideia de orçamento, ou de quanto que vai custar um corte. Ele já vai poder, quando for marcar, ele já vai poder dizer qual o corte que ele vai querer, para que ele tenha noção de tempo correto, de quanto que vai ficar agendado. Ele vai ter uma forma de conversar com outros clientes desse cabeleireiro que também utilizam a plataforma, ou seja, ele vai ter alguma forma de se conectar lá dentro. E ele também vai ter acesso a um feed de notícias próprio lá dentro,
que o próprio cabeleireiro vai tomar cuidado, ou a equipe do cabeleireiro, enfim, o salão, sei lá, vai ter o controle de jogar lá um feed de notícias, de promoções, enfim. E quando estiver chegando o horário, o dia, a data, enfim, que o cliente marcou o horário para cortar cabelo, o sistema tem que enviar um e-mail notificando para esse cliente que ele tem um corte de cabelo pendente que vai acontecer, enfim, tal dia, tal hora. Ter esse tipo de comunicação via e-mail também com os clientes, certo? Então, esse é um sistema. Eu não sei se existe sistema assim. Quem sabe eu tô te dando uma ideia de ouro aí para você desenvolver e oferecer para os cabeleireiros da sua cidade. Mas, enfim, só para a gente conseguir ilustrar como que você, diante desse desafio, como que você vai fazer para determinar melhor por onde começar e o que entregar primeiro. E daí alguns detalhes que o cliente pediu, vamos lá. Ele quer entregar esse sistema 100% pronto, com todos esses requisitos atendidos. Ou seja, você pode desenvolver tudo e depois entregar tudo. Ele não quer algo assim de que você vai entregando partes, pedaços e assim, não. É tudo de uma vez. Só que ele vai querer ter uma visualização do andamento disso já com as funcionalidades. Então ele vai querer ter algum tipo de acesso antes para ele ir sentindo a plataforma, ir sentindo o sistema e dizer se está ok, se não está ok. Ele quer ter esse tipo de controle. Então, pensando em um sistema assim, que tem todas essas funcionalidades de pessoas, de usuários, com esses casos de uso, e pensando assim, que nesse ponto do projeto você já tem o protótipo, já tem tudo certo como é que as telas têm que ser desenvolvidas, já tem algum tipo de documentação, você já tem tudo certo, é só começar a desenvolver mesmo, já tem as tecnologias definidas, enfim, é só começar a desenvolver. Como é que você faria para determinar o que você vai entregar primeiro? A primeira forma que você pode escolher para começar a desenvolver tudo isso é uma forma que talvez seja uma das mais comuns, principalmente para quem está iniciando nesse trabalho. E é uma das formas que eu também encontro mais comum entre até colegas de trabalho, de desenvolvimento, que eles escolhem um desenvolvimento baseado em camadas. O que é isso? Você primeiro desenvolve, por exemplo, o banco de dados, depois você faz todo o back-end da aplicação, e depois você faz todo o front-end da aplicação, ou, bom, não sei, outra sequência de fatores. Enfim, você primeiro desenvolve toda uma parte que corresponde a um dos tipos da arquitetura daquele sistema, e só depois você parte para outro. É um formato que funciona, tá certo? Principalmente porque o cliente disse que ele quer entregar tudo pronto, né? Ele não quer entregando porções nem partes. Porém, aí você já tem um problema que nesse caso aqui desse cliente não vai funcionar, porque ele quer ver funcionalidades e ele quer ir utilizando de acordo com aquilo que você vai fazendo e vai resolvendo daquilo que ele pediu. Então, para esse caso não funcionaria. Mas existem outros diversos casos onde esse tipo de abordagem funciona. E a minha sugestão para você, se você for fazer esse tipo de abordagem, que é válido a depender do contexto, é que você comece primeiro pelo front-end. Numa ideia assim, se você pensar como profundidade, né? Que você tem front-end e daí no meio você tem o back-end, banco de dados, enfim, tem essa de cima para baixo, de baixo para cima, nesse sentido de abstração. É muito melhor você começar de cima para baixo. Por quê? Quando você desenvolve numa aplicação desse sentido, numa aplicação web principalmente, né? Quando você desenvolve primeiro aquilo que é o front-end, você consegue ter um controle dos dados que vão ter que ser mostrados naquela interface. Você consegue ter um controle de condições que depois que o back-end vai ter que servir. Ou seja, você desenvolve primeiro um front-end e você tem uma noção muito melhor daquilo que o back-end vai ter que servir para o front-end. Principalmente nessas arquiteturas assim desacopladas, né? Em que você primeiro desenvolve o front-end e depois faz o back-end. Quando você faz nesse modelo, fica muito mais fácil depois você fazer o back-end, porque você só tem que responder com aquilo que o front-end precisa, com aquilo que o front-end pergunta. E a estrutura do banco de dados também depois fica muito similar, fica muito parecida nesse sentido, porque daí você vai fazer um banco de dados que só precisa servir as informações que o back-end precisa. Então você vai fazendo como que fosse uma ideia de necessidades, entendeu? O front-end é o principal, porque é aquilo que o cliente, as pessoas, os usuários vão ver.
Então é ele quem vai mandar em tudo. E ele vai dizer para o back-end o que ele precisa. Então você desenvolve o back-end assim. Depois o back-end vai dizer para o banco de dados quais informações que ele precisa, que ficam salvas, né, que ficam guardadas. É para isso que serve o banco de dados. Ele vai dizer isso como necessidade. Então você tem essa ideia de prioridades em que o front-end diz tudo aquilo que ele precisa, depois o back-end diz tudo que ele precisa e por fim o banco de dados. E claro, outras coisas no meio, mas geralmente, basicamente, isso é o necessário, o básico e o padrão para que um sistema funcione. Então, utilizando essa forma de definir prioridades, você pode fazer, funciona, mas tem esse porém, de que você não consegue entregar funcionalidades para o seu cliente inteiras, para que ele já possa ir avaliando aquilo que está funcionando. E no caso que a gente exemplificou, infelizmente, não vai servir. Uma segunda forma de você definir prioridades para aquilo que você vai desenvolver é seguindo uma ideia assim como se fosse cronológica, certo? É uma forma cronológica, uma forma de fluxo, em que você pensa, tenta entrar na cabeça do cliente, ou melhor, do usuário que vai utilizar o sistema. Ou seja, você pensa assim, primeiro, quando eu acesso o sistema, o que eu tenho que ver? E depois, o que eu tenho que ver depois? E depois, o que eu vou fazer depois? Então, assim, num sentido de fluxo, daquilo que o usuário vai fazer primeiro, você consegue definir prioridades. Essa é uma forma que você pode utilizar, então você define as prioridades com base naquilo que o cliente faz primeiro. Então você já consegue também definir todas as prioridades de tudo aquilo que vai ter que ser entregue. Funciona para esse caso em que a gente está ilustrando, porque assim você consegue terminar todo um módulo, uma parte, uma funcionalidade completa, entregar para o seu cliente e depois você desenvolve outra e depois você desenvolve outra e você vai fazendo assim como se fossem pacotes de funcionalidades que você vai entregando e integrando, certo? Para o seu cliente. No caso exemplificado, como é que isso funcionaria? Lembrando do sistema, é um sistema onde o cliente se cadastra, ele tem acesso a uma plataforma, ele consegue ver diversas informações do salão de cabeleireiro. Enfim. Então, nesse caso, qual seria a primeira funcionalidade que você teria que entregar? Pensando assim, de maneira cronológica. Seria a parte de cadastro, a parte de login, toda essa parte de autenticação de usuários. Então, essa seria a primeira funcionalidade a ser entregue. Qual seria a segunda? O que seria mais importante assim depois que o usuário fez o cadastro e entrou no sistema? O que ele vai querer fazer em seguida? Ele vai querer agendar um horário para cortar cabelo. Então essa é a segunda funcionalidade. Toda a lógica que envolve isso, toda a questão de agenda, horários, conflitos, formulário, enfim, toda essa parte seria um segundo pacote de funcionalidades que você desenvolve e entrega. Essa é a segunda grande prioridade a ser desenvolvida. Qual que é a terceira? Provavelmente aquilo o catálogo, né? Aquilo que ele pode olhar de cortes, de preços, de custo e etc, para que ele mesmo possa escolher e já pedir isso no corte, ou ter uma ideia daquilo que ele vai querer, como é que ele vai querer o cabelo dele, né? Então essa seria uma terceira prioridade. Qual que é a quarta prioridade? Um feed de notícias lá do cabeleireiro, que ele quer anunciar eventos ou promoções ou etc. E por fim, você faz alguma forma dos clientes se comunicarem. Então, dentro de todos aqueles requisitos que o seu cliente pediu para desenvolver, você consegue definir as prioridades dessa forma. Esse é um segundo modelo que você pode utilizar para fazer e que atende geralmente às necessidades. E existe ainda uma terceira forma de você definir prioridades, que é através das regras de negócio, analisando as regras de negócio. Ou seja, você tem por objetivo entregar primeiro aquilo que tem mais valor para o negócio do seu cliente ou para a solução que ele está requisitando. Ou seja, você entrega não necessariamente as funcionalidades que fazem sentido primeiro, assim, de você já sair, se você fosse utilizar o sistema como um usuário. Você entrega aquilo que resolve os problemas e atende os objetivos do seu cliente. Essa forma de definir prioridades é interessante porque ela permite que você faça, às vezes, até uma entrega para produção mesmo, uma entrega para os usuários antes do tempo, antes de você ter tudo terminado. E se for jogar para o exemplo que a gente está utilizando como de forma lúdica do cabeleireiro, você não precisaria pensar nisso, né? A princípio o cliente quer entregar com tudo pronto. Mas é interessante você ter isso como uma forma de oferecer para ele. Por exemplo,
eu sei que você quer entregar com tudo pronto, mas se você quiser mandar para produção agora, eu já tenho isso aqui legal. E é interessante também você entregar dessa forma porque o cliente, quando ele vai utilizando, ele já vai vendo se aquilo está realmente atendendo o objetivo, as expectativas dele, se aquilo está realmente resolvendo os problemas dele. Então é uma forma muito interessante de você definir prioridades e que ajuda bastante tanto você como desenvolvedor, mas também o negócio do seu cliente, aquilo que ele precisa para colocar o negócio dele para funcionar. Jogando para o exemplo que a gente está utilizando, como seria essa definição dos requisitos, então, utilizando essa visão mais voltada para as regras de negócio? O que é mais importante para o seu cliente agora? Vamos imaginar, provavelmente, ele cabeleireiro, ele precisa de clientes, ele precisa de pessoas que estejam agendando. Então, a primeira funcionalidade que você entregaria e que você construiria, né, é a funcionalidade de agendamento, do cliente poder agendar um horário, marcar um horário que ele vai querer cortar cabelo e fazer toda essa lógica e entregar então para o seu cliente. Mas talvez você pense que isso não faz sentido, né? Como é que eu vou fazer esse tipo de entrega? Como é que eu vou entregar algo assim se eu não tenho ainda as informações do cliente, se ele ainda não fez cadastro nem nada? Bom, como você tem todo um projeto pronto já, né? Pelo menos supõe-se que você já tem isso pronto, já tem todo o protótipo, já tem todas as telas, o design, tudo como é que vai ser feito, então não tem problema você entregar uma funcionalidade dessas antes, porque você já sabe quais as informações que um cliente tem que ter, você já sabe todas as informações relevantes ali que são necessárias para fazer um cadastro, para fazer um agendamento, porque isso já foi tudo levantado nos processos anteriores à construção do software, se você estiver seguindo de maneira adequada, né? Então, quando você faz isso, você entrega e você não precisa necessariamente ter algo que, no sentido comum de fluxo, você faria antes. Então, funcionalidades como essa do login, do acesso, da parte de autenticação, você pode jogar lá para o final. Se o cliente realmente quiser que isso seja entregue com tudo pronto, com todas as funcionalidades prontas. Você pode jogar isso para o final porque isso não é relevante para o seu cliente, não é relevante para o negócio dele. Ele precisa ver funcionando, e ele quer ver funcionando, ele quer ver isso em ação, aquilo que ele precisa para resolver os problemas dele. E se esse por exemplo, um dos maiores problemas dele, do cabeleireiro, de o cliente ir lá e marcar o horário que ele quer cortar cabelo, então você entrega isso primeiro. Depois, o que é mais importante pro seu cliente, pro cabeleireiro? É dizer das promoções? É falar dessas notícias? Então você entrega essa funcionalidade logo em seguida. E dessa forma você define as prioridades, define aquilo que você vai precisar fazer primeiro, entendendo as necessidades do negócio do seu cliente, entendendo as necessidades que ele precisa resolver o quanto antes. E aí depois você faz essas outras questões, como por exemplo a parte de autenticação, acesso, notificações via e-mail e tal. Você deixa isso para depois, integra no sistema e aí quando estiver pronto você entrega. Entretanto, no mundo real, na vida real, a gente não vai conseguir, muitas vezes, encontrar clientes como esse cabeleireiro e não vai conseguir aplicar uma dessas estratégias assim, pura e simplesmente, tão fácil, né? Muitas vezes o que você vai precisar fazer é um misto dessas últimas duas formas de definição, que é a definição cronológica e a definição de regra de negócio, por regra de negócio. Por quê? Porque pode ser muito interessante para o seu cliente que você vá desenvolvendo o software e já vai entregando para a produção o quanto antes. O que seria um misto disso? É você fazer uma escolha, primeiro, assim, do que são aqueles serviços que são essenciais, que o software precisa resolver o quanto antes, que são coisas assim importantes e que não podem faltar, e depois você ataca por regras de negócio. Você ataca por aquilo que é a necessidade de solução do negócio do seu cliente. Nesse contexto de sistema para cabeleireiro, você poderia fazer um misto assim, de primeiro começar por isso que é essencial, que é a parte de autenticação, ou seja, quem não passa dessa parte de autenticação não consegue usar o sistema. Então é algo essencial, é um serviço essencial dentro do sistema. Então você desenvolve isso primeiro, essa é uma top priority, né? A prioridade máxima, e depois você passa por aquilo que é mais importante para o seu cliente. Se não houver algo que seja muito importante antes, por exemplo, né?
E fazendo um misto dessas duas formas, provavelmente a primeira forma, que é de camadas, você não consiga aplicar nesse contexto e em muitos outros, né? Você consegue aplicar essa forma de camadas quando ela é um sistema talvez menor, algo um pouco mais compacto, algo que é um serviço só, que é um problema só, você consegue fazer isso. E se você for analisar, na bem da verdade, quando você está atacando essas funcionalidades e resolvendo elas, você, querendo ou não, meio que faz isso, né? Você já faz meio que em cascata. Não tem como você fazer uma funcionalidade inteira de forma, sei lá, híbrida, né? Você vai fazendo, quando você ataca uma dessas funcionalidades, tipo acesso, geralmente você vai utilizar dentro dessa funcionalidade a ideia de camadas, né? Mas enfim, num contexto amplo, macro, de definição de prioridades, é muito interessante que você utilize uma forma de balancear essas duas ideias de definição de requisitos. Então, o que você deve fazer quando estiver definindo esses requisitos? A prioridade deles. Você olha primeiro aquilo que é um serviço essencial, que é muito importante, ou seja, você analisa a ordem cronológica de um usuário utilizando o sistema, você analisa ela para ver quais são as ações dele, e desses pontos, dessas ações do usuário, você elege aquilo que é essencial, aquilo que é muito importante, aquilo que o sistema não vai funcionar se não tiver, entendeu? Depois que você define isso, então você define as próximas prioridades com base nas regras de negócio. E daí, se sobrar algum requisito que precisa ser feito, você deixa por último, por final, e ataca dessa forma, entrega assim para o seu cliente, que com certeza vai ser uma forma excelente, a melhor forma possível de você conseguir definir e fazer entregas de forma que o seu cliente se agrade, de forma que seja útil para ele, que seja útil para o negócio dele. E esses métodos de definição de prioridades são interessantes porque eles te dão vários outros benefícios, como por exemplo um dos grandes, que é você ter uma otimização do seu tempo, que você não perde tempo e você consegue até entregar esse sistema antes, porque você não perde tempo fazendo coisas que não eram para ser feitas agora, ou tendo que refazer algo que você tinha feito e que vai ter que mudar porque algum dos outros requisitos lá mudou quando o cliente viu aquela funcionalidade em ação. Então você consegue poupar tempo nesse sentido de eleger bem as prioridades para que você não tenha que retrabalhar, não tenha que fazer algo duas vezes, ou não perca tempo de fato com coisas que depois perdem o sentido e que depois não vão mais ser necessárias. Por isso é extremamente importante que você consiga definir as prioridades da melhor forma possível, seguindo essas dicas aqui. E eu tenho certeza que seguindo essas formas de organizar suas prioridades, você vai conseguir definir essas prioridades de uma maneira muito adequada, muito boa, que ajuda tanto você quanto o negócio do seu cliente, dos seus clientes que te contratam para fazer software, enfim. É algo que vai ajudar a todo mundo. Essa é a minha dica para você e eu vou ficando por aqui. Até mais.